Ontem a gente falou de uma notícia aqui, vamos começar com algumas coisas que não são relacionadas, essa história do Eduardo, do Bolsonaro. Vamos começar com absurdos, mas não é absurdo no nível Neymar, não, é outro tipo de absurdo. Na verdade, é bem pior, tá? É bem pior, bem pior. Chegaram a citar ontem aqui, e eu não tinha visto, né? Mas isso já deu um desdobramento, e é um absurdo, Calejão, do tipo que a gente custa acreditar, mano. De verdade. Apesar de estar acostumado com o Brasil. O do Neymar a gente acredita porque pode acontecer mesmo. Jogador de futebol, normal. Agora, esse aqui foi de fuder. Mais de 40 alunos recebem atendimento médico após uso compartilhado de agulha em aula no Espírito Santo. O caso aconteceu em escola estadual em Laranja da Terra, na região serrana do estado. Alunos estão fazendo testes de diagnóstico de infecção e até o momento todos deram negativo. O professor responsável pela aula foi demitido. 44 alunos de uma escola estadual de Laranja da Terra, na região serrana do Espírito Santo, compartilharam a mesma agulha para coletar sangue em atividade prática em sala de aula sobre como descobrir o tipo sanguíneo. Os alunos foram encaminhados ao hospital para fazer exames médicos e descartar eventuais infecções. O caso ocorreu na última sexta-feira. Os alunos pertencem às turmas do segundo e terceiro ano do ensino médio e têm idades entre 16 e 17 anos. Atentem para isso. Por quê? Porque, muito provavelmente, uma parcela significativa desses alunos já tem vida sexual ativa. O professor de química responsável pela aula foi demitido e o caso foi encaminhado para a Corregedoria da Secretaria de Estado da Educação. Segundo a secretaria, a atividade foi realizada sem a devida autorização da coordenação pedagógica. Nesta terça-feira, a SEDU informou que 44 alunos teriam passado por testes, enquanto a SEMUS mantém a informação de que são 43, como divulgou na segunda-feira. O João questionou da secretaria sobre a divergência, mas a diferença não foi esclarecida. O nome da escola não será divulgado para preservar a identidade dos alunos. Médicos destacam que o uso compartilhado de seringas e agulhas é um comportamento de alto risco para contrair doenças como HIV e hepatite B e C. Segundo relatos dos pais, os estudantes contaram que participaram de uma aula de práticas experimentais em ciências, realizada com 4 turmas para demonstrar como descobrir o tipo sanguíneo de cada um. Quando os pais souberam da atividade, ficaram apreensivos com possíveis consequências para a saúde dos filhos e procuraram a escola e a polícia. Após a realização dos exames e com a repercussão do caso, os adolescentes relataram que passaram a ser discriminados na escola pela possibilidade de terem sido infectados. A Secretaria Municipal de Saúde de Laranja da Terra foi acionada e, diante da demanda, o médico plantonista do hospital e a vigilância epidemiológica do município para iniciar o protocolo de testagem ainda na sexta. Os alunos e o professor passaram por testes de diagnóstico para doenças infecciosas. Até a publicação da reportagem, todos os resultados deram negativo. Nessa segunda-feira, ontem, foi realizada uma reunião com os pais e estudantes da escola. Tá aqui, ó, a imagem aérea de Laranja da Terra. Praticamente um vilarejo, né, Calejão? Não chega a ser uma cidade, né? Não dá nem para dizer que isso daqui é uma cidade, é um vilarejo. A próxima, tinha lá no conteúdo programático das atividades do professor, a próxima atividade dele era fazer os alunos testarem roleta russa. Ele ia explicar como que funciona a roleta russa. Depois ele ia levar a molecada para saltar de paraquedas sem o paraquedas. Depois ele ia fazer sem o paraquedas. Depois ele ia fazer uma atividade básica com fogo ali, álcool. Só coisa tranquila, segura. Assim, vocês entendem por que a gente tem que cunhar os bordões seu animal? Vocês entendem o que me leva a dizer seu animal? Você imagina o moleque chegando em casa? Seu moleque chegando em casa? Como é que foi hoje lá na escola, filho? Foi legal, pai. A atividade lá. Como é que foi? Conta aí pro papai. Tava todo mundo se picando lá. Como é que é? Tava todo mundo enfiando a agulha no braço e passava pro coleguinha e também enfiava no braço e a mesma. Legal. Porra, que puta ideia, professor. Valeu. Bom mesmo. Dá para ver que o senhor tem uma base muito sólida em ciências, em coisas elementares, assim, tipo, não usar a mesma seringa, e pode-se imaginar o que viria a seguir em termos de atividade pedagógica. São coisas lúdicas, né? Não dá para ser duro com o cara. Vocês estão criticando demais porque vocês são chatos. Coisinha lúdica, assim, cara. Pô, deixa aí. Por que não pode também fazer teste de combustão? Como que funciona, exato, né? Exato. Mete o lança-chamas do bagulho
lá, foda-se. Faz a aula prática de usar o extintor, a aula prática de usar a mangueira de incêndio contra o coleguinha para ver a pressão que tem nela. Ó, usa contra o Enzo. Veja a pressão que ela tem. Por que não? Por que não? Cara, é impressionante que a gente veja no Brasil o debate de a gente tem que combater a doutrinação dentro das salas de aula. Velho, o que a gente tem que combater dentro das salas de aula é o analfabetismo coletivo, que começa, às vezes, no professor. Não estou aqui demonizando a classe. Estou dizendo que algumas vezes pode acontecer de começar no professor e passando para os alunos. Aluno de segundo e terceiro ano de ensino médio não saber do risco que isso pode causar, o compartilhamento de agulha. Então a gente tem um debate sério para fazer sobre educação de uma forma global, de uma forma universal, porque não é um problema apenas do aluno, é um problema de formação do professor também. Como que um professor se propõe a fazer esse teste? Todo mundo sabe do perigo que há, como é que a secretaria da escola que eles estudam não sabia que isso ia ser feito em sala de aula. Todo mundo errado nessa situação. Os pais tiveram que fazer a denúncia porque ficaram preocupados. E aí você imagina, vocês acabaram de ver aí a imagem aérea do vilarejo Laranja da Terra. Não deveria nem ser um município, um lugar como esse. Me desculpe, mas isso não deveria ser um município emancipado. É um vilarejo. Deve ter 2.000 pessoas morando ali, se muito, tá? E adolescente é o capeta, cara. Já deve ter começado aquelas piadas politicamente incorretas. Todo mundo se conhece numa cidadezinha como aquela ali. Os caras já começaram, velho, com as piadinhas politicamente incorretas. Eu não preciso repetir aqui. Vocês já sabem. Vocês já entenderam o que eu tô falando aqui. Não vou falar, porque o negócio é pesado. Cara, é bizarro, né? Por mais que a gente esteja acostumado com absurdos todos os dias no país, mas, porra, tem uns negócios, mano, que eu fico incrédulo de que possa acontecer, sabe? Assim, é uma ignorância coletiva compartilhada dentro da sala de aula ali e na escola que me tira a esperança até do futuro da nossa humanidade. O pessoal foi checar, tem 11.000 habitantes, então deve ter bastante população na zona rural, né? Porque naquele amontoado de casa não dá 11.000. Uhum. É isso, e esse ponto que você chama atenção é bom, cara, porque assim, como é que... Quantos alunos eram? Não sei se tem isso na reportagem. Tem 30? 44 testados. Tem uma divergência se foi 43 ou 44, mas é nessa base aí. Porra, mas 44 alunos do que? 12, 13 anos, é isso? Não, segundo e terceiro ano do ensino médio. A gente tá falando aí de 16, 17 anos. 17 anos, cara. Porra, não tem um cara para falar, não. Ô, professor, tá maluco? Não, professor, não. Mas então, se o professor que dá aula ali naquela escola é nesse nível, não dá para esperar muito dos alunos, que na verdade são as vítimas da história, né? Não, lógico. Mas não dá para esperar também, se o professor... Lógico, cara. Mas assim, o professor, convenhamos que não dá para esperar nada. Está comprovado que ele não tem o mínimo de senso de responsabilidade. Mas existem outras 44 pessoas que foram vítimas, eu concordo com você, mas que entre elas ninguém questionou nada também, pelo jeito. Sim, sim. Porque você tem 16, 17 anos. Eu falei aqui, o cara chegou ao segundo, terceiro ano do ensino médio sem saber isso. Pois é, esse é o ponto. É isso que é preocupante também. Porque, no mínimo, ok, não é a obrigação do aluno, não é. A obrigação é do adulto que está em sala de aula, conduzindo uma atividade pedagógica e que tem que saber o mínimo do que ele está fazendo, óbvio. Mas também seria mentira dizer que não chama a atenção que 44 adolescentes, que seja, de 16, 17 anos, não houve um questionamento de dizer, não, professor, isso aí não... O cara está botando isso na veia dele. Não pode, isso aí é descartável, é para uma aplicação única e tal. Então, assim, é tudo muito perturbador nesse caso. Mas, sem dúvida, o ponto central aí é um professor que organiza uma atividade pedagógica dessa, com uma única agulha, girando na sala, possivelmente contaminando, graças a Deus, ao que tudo indica, não é o caso. Porque eu vi que os testes deram tudo negativo e tal, então parece que não tem nenhuma consequência, assim, para além do quão escabrosa a história é. Mas você tem razão, mano. É tipo, absolutamente tudo nesse contexto é tenebroso
E que tipo de professor é esse que a gente está formando? Concordo com você, essa tem que ser a discussão central da parada. Pois é, o negócio é tão absurdo que parece até um episódio de Family Guy, né, cara? Pessoal, hoje aprenderam como transmitir doenças, a aula é essa, até a próxima. Cara, é impressionante. Se colocam no South Park, o pessoal acha que é absurdo, mas aconteceu... O Kenny! O Kenny, o Kenny morrendo, né? O primeiro infectado. Márcia de Souza Lino. Encontramos eleitores do Marco Duval, Alessandro Vieira. Esse cara tem esqueletos no armário, fez ciente. Andréa Barbieri Rezende. Eu, como professora, posso afirmar que tem professor pior que aluno. A educação é sucateada faz muito tempo. Rei Lula Rousseff 247 da Silva. Curso prático de como ressuscitar metade dos alunos após afogamento provocado. Rita Fagonde, ensino médio, Charles Darwin explica. Colocar a galera... Viu, vamos fazer uma aula sobre sufocamento. Quem vai ser o primeiro a entrar dentro desse silo com grãos de soja? Em breve seria isso, a aula desse professor.